Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo em sala, certo? Hoje a nossa aula é de História e a gente vai falar sobre a estrutura social egípcia. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, algumas dicas de estudos para vocês, certo? A primeira é vocês procurarem um lugar na casa quieto, onde vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Também peguem seus materiais, como caderno, lápis, borracha. E não esqueçam de pegar o seu livro para poder acompanhar a aula, certo? Inicialmente eu quero falar com vocês, hoje a nossa aula é basicamente essa imagem aqui. É a estrutura social do Egito. A gente vai falar sobre as classes, digamos assim. Hoje em dia a gente é muito comum dividir nossa sociedade atual em classes, como classe baixa, classe média e classe alta. No Egito antigo já é diferente, é mais complexo, digamos assim. Lá eu tenho o faraó, que é o principal de todos. Aqui eu vou apenas nomeá-los em ordem e a gente vai falar nos próximos slides mais detalhadamente de cada um, certo? No topo da nossa pirâmide, o mais importante é o faraó. Após ele, sacerdotes, depois militares, escribas, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Essa é a ordem e também aqui está na ordem de importância. O mais importante, o que tem mais influência é o faraó e o que tem menos importância, digamos assim, e o menos influência são os escravos. Agora vamos estudar individualmente cada uma dessas classes, certo? Suas funções dentro da sociedade. A gente tinha visto que o topo de lá era o faraó. E o faraó, aqui eu botei personificação e reencarnação do deus Horus, o criador do mundo. Faraó é como se fosse o nosso presidente, só que a única diferença lá é que ele é o representante político e ele é o representante religioso. As pessoas do Egito viam o faraó como a própria reencarnação de um deus, que deveria ser respeitado e deveria ser adorado. As suas funções dentro da sociedade ele mandava basicamente em tudo: política, ele era o líder político, líder religioso, ele também era o líder na parte militar, então ele tinha um controle de tudo, certo? Tudo isso graças a esse poder dado a ele, ligando ele a um deus, certo? Após o faraó vem os sacerdotes, que são os administradores. Eles também eram responsáveis por cuidar das escolas. Ele era o braço direito de faraó, os sacerdotes. Eles eram responsáveis por exercer atividades administrativas. É como se o faraó é o presidente e os sacerdotes é o que faz o que o presidente não quer fazer, certo? Após o sacerdote vem os militares. Os militares, na imagem tem militares, e aqui eu também coloquei militares, mas vocês podem encontrar no livro soldados ou qualquer outro nome associado, mas é a mesma coisa, certo? Os militares, eles ganharam espaço após a invasão do Hicsos, que são os que invadiram o Egito, e no processo de expansão territorial. Nesses dois momentos, os militares mostraram sua importância para o Egito, que até então não viam importância, só tinha alguns militares que protegiam o faraó. Após esses dois acontecimentos, os militares ganharam mais importância na sociedade, e assim sendo mais requisitados aumentou o exército, aumentou o treinamento, principalmente para a expansão territorial, busca de novos territórios. Após isso vem os escribas, que eles são formados pelos sacerdotes. Eles são os olhos e ouvidos do rei, do faraó nesse caso. Eles são responsáveis por cobrar impostos, por organizar toda a parte contábil, certo? Depois vem os artesãos. Os artesãos, eles tinham destaque a partir do Médio Império, por conta da estabilidade e paz. A partir do Médio Império, que acabou guerras, digamos assim, brutas, muito mais fortemente presentes, os artesãos tiveram um espaço suficiente para poderem fazer o seu trabalho, principalmente cerâmicas, fazer jarros e mostrar o seu trabalho com mais calma. Após os artesãos, vêm os comerciantes. Eles eram responsáveis pelas trocas de produtos, eles trocavam produtos uns com os outros, mas a principal função deles, ali para dentro da sociedade, que ele era a ligação entre o Egito e outros países, outras regiões nas extremidades, certo? Ele é que ligava o Egito a outros lugares, através de trocas comerciais. Depois vem os camponeses, que eles eram a base econômica.
Por que base econômica? Porque eles eram a base do sistema de trabalho, eles que geravam produtos, eles que faziam obras, certo? Então eles estavam ali na base, só que sem eles, digamos que a pirâmide não existiria. E por último, os escravos. É bom falar que essa parte aqui, esses escravos, não é os escravos da nossa sociedade que nós associamos. Como assim? Na história do Brasil, os escravos que tem na história do Brasil é relacionado ali mais à cultura, relacionado mais a uma questão religiosa, uma questão de etnia. Só que no caso daqui, no caso desses escravos, eram mais escravos de guerra, escravos de dívida. Não tinham a ver com religião na maior parte das vezes. E uma peculiaridade é que os escravos do Egito, eles tinham direitos. Eles podiam casar com pessoas livres, eles podiam denunciar os seus donos, certo? E agora, um exercício de fixação, certo? Para a gente poder ver se a gente realmente entendeu o conteúdo. A questão é o seguinte: constituía um grupo privilegiado da sociedade egípcia. Então, a gente vai analisar entre esses aqui qual seria o mais privilegiado. O item A eu já ignoro, porque eu não ouvi falar ele no slide anterior. O item B, os artesãos, eu não botaria ele numa classe de privilegiado, certo? Os escravos é a base, eu nem olho. E os sacerdotes? Aí sim, se eu digo que eles são o braço direito e esquerdo do faraó, ele é a classe mais privilegiada. Então, nessa questão, a resposta é o item D. Aqui, outra questão, certo? No Egito, o faraó era considerado filho de Amon-Ra e a reencarnação de Horus. Seus símbolos eram o cetro e a dupla coroa, marca do Alto e do Baixo Egito. Tinha várias mulheres, mas só a primeira podia usar o título de rainha. Sobre as relações de poder e a organização política no antigo Estado egípcio, é correto afirmar que: item A. O aparato burocrático do Estado encontrava-se a serviço dos camponeses e artesãos, camada inferior da sociedade egípcia, sendo que eles dependia da autoridade dos faraós. A gente poderia deixar isso aí guardado. Vamos olhar o restante dos outros itens. B. A burguesia urbana, detentora de atividades mais lucrativas, controlava o faraó. Já ignora. A gente já viu que o faraó é o topo de tudo. C. O faraó era adorado como um deus e era ele quem comandava o exército, distribuía justiça e organizava as atividades econômicas. Aí eu já parei de ler. Já falou que o faraó é o topo de tudo, que ele realmente, como eu havia falado, ele é o líder do exército, ele é líder da justiça, ele é líder da economia, ele é líder religioso. Então o item correto nessa questão é o item C. E agora, para a gente concluir a nossa aula, só alguns lembretes. Se você quiser rever essa aula ou as outras aulas, é só vocês acessarem o site da escola, www.escolapequenosPassos.com.br, ou acessar o canal no YouTube da escola, que também é Escola Pequenos Passos. Lembrando de vocês baixarem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos no Play Store, para que vocês tenham acesso às agendas, que vão ser liberadas de acordo com as aulas, e é muito importante que vocês façam os exercícios, porque eles serão cobrados e corrigidos. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje e até a próxima!